Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Beatriz Guimarães e eu vou ser professora de vocês agora na nossa quarta aula da semana de DBT, da nossa pós-graduação. Bom, deixa eu começar aqui a compartilhar a tela, né? Compartilhar. Espero que grave agora, porque já é a segunda vez que eu tô gravando, que é a primeira vez. Passou a aula inteira e a tela tava preta. Preta, preta. Espero que agora dê tudo certo. Bom, gente, então a gente vai aprender hoje um pouquinho sobre técnicas de validação e técnicas de mudança. Meu nome é Beatriz Guimarães, como eu já falei, eu sou mestre, em análise do comportamento aplicada pelo Centro Paradigma. E vamos lá para a nossa aula. Bom, antes de a gente falar de técnicas de validação, de técnicas de mudança, a gente primeiro precisa falar sobre um pressuposto filosófico central da DBT. Um pressuposto filosófico onde toda a teoria da DBT é baseada. Bom, que é na filosofia dialética. E a filosofia dialética quer dizer para gente que todo fenômeno contém em si mesmo sua própria oposição. E no desenrolar da realidade ocorre uma síntese entre os opostos. Ou seja, uma tese contém dentro de si mesmo uma antitese e a realidade é a síntese entre a tese e a antítese, o equilíbrio entre as duas. Ou seja, na filosofia dialética não há polos. Na filosofia dialética há equilíbrio entre uma tese, uma antitese e uma síntese. Pautada em cima, então, da filosofia dialética, a DBT vem com o pressuposto de mudança e de aceitação. Para que haja melhora nos pacientes DBT, foi identificado que a terapia precisava ser baseada tanto no polo da aceitação, da validação, quanto no polo da mudança. Porque num dos processos, né, de desenvolvimento da terapia dialética, a Marsha Linehan, sua desenvolvedora, ela pensou o seguinte: deixa eu ver se aplicando técnicas só de terapia comportamental, ou seja, só do polo aqui da mudança, deixa eu ligar meu laser, marcador de texto, só aqui, ó, da mudança, se funciona. E ela viu que não funcionava. Os clientes com transtorno de personalidade borderline, se pautado só na mudança, só na terapia comportamental, eles acabavam se sentindo invalidados, se sentindo mais deprimidos e não mudavam. Então, ela vem com esse pressuposto da aceitação, da validação. E a terapia DBT acaba sendo um grande equilíbrio entre o polo da aceitação, validação e da mudança, da resolução de problemas. Um equilíbrio. Beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre as estratégias que a terapia DBT usa para embasar a sua teoria. A estratégia principal é
a dialética. Então, é a filosofia dialética, que, que a filosofia dialética se baseia entre um equilíbrio entre a mudança e a aceitação. Beleza. Outro, é, outra estratégia que a terapia de DBT usa, que eu diria que é a estratégia central, então, como externo, né, quem dá um norte à terapia DBT é a filosofia dialética, polo de aceitação, polo de mudança. Beleza, que a gente tem que andar em equilíbrio entre eles. Outra estratégia central é solução de problemas e validação, que está aqui, ó, no polo central da terapia DBT, que é que são as estratégias que a gente vai ver hoje, que a gente vai se aprofundar hoje. Também existem outras três estratégias que vão ser vistas em outras aulas desse curso, que são que é a estilística, que é o modo pelo qual a gente se comunica, né? Que é o estilo de comunicação, que pode ser uma comunicação irreverente ou uma comunicação recíproca. Outra estratégia tem a ver com manejo de caso, que são intervenções ambientais, e a equipe de consultoria, que é para a gente olhar, né, para o caso de forma externa, e o gerenciamento do caso, que é na sessão mesmo, na sessão individual, o que pode ser feito. Como eu falei para vocês, a gente vai dar enfoque nessa aula sobre as estratégias centrais da DBT, que é solução de problemas e validação. Bom, aqui eu peguei do livro um pouquinho exemplos, né, de habilidades que estão no polo da aceitação e no polo da mudança. Então, habilidades de mindfulness estão no polo da aceitação. Habilidades de tolerância a mal-estar também estão no polo da aceitação. Tanto que dentro do módulo de tolerância a mal-estar, a gente tem a habilidade, uma das habilidades que eu acredito ser a habilidade mais difícil da terapia DBT, que é a aceitação radical. Sobre a habilidade de mudança, a gente já tem o módulo de regulação emocional, onde a gente tem todo aquele processo, né, de discriminar, para a gente entender os processos comportamentais, e efetividade interpessoal, onde a gente vai aprender processos de comunicação. Bom, agora vamos para nossas estratégias em si. Vamos começar pelas estratégias de validação. Bom, estratégias centrais, validação, resolução de problema. Número 1, estratégia de validação. O que é validação? É tornar algo legítimo. É reconhecer aquilo que é válido dentro da situação. É aprender a discriminar, a buscar a validade inerente nas respostas dos nossos clientes perante os fatos. Então, perante os fatos, perante aquelas contingências, o que tem de válido? O que tem de reconhecimento ali dentro? Bom, e como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue demonstrar para o cliente que dentro daquele contexto tem validade, o que ele está me dizendo tem validade? Tem 6 níveis de validação. São 6 níveis complementares, gente. A palavra complementar aqui é muito importante, porque um nível complementa o outro. Não são níveis isolados. Normalmente a gente usa um nível seguido do outro, nas nossas falas, no nosso comportamento, no treino de habilidades ou na terapia individual. Então, são 6 níveis complementares de validação. E agora eu vou demonstrar para vocês os 6 níveis. Meus amores, então, vamos começar com o primeiro nível. O primeiro nível é você ouvir
e observar os seus pacientes, o que eles estão fazendo, dizendo, sentindo, se comportando. Vai além de colocar em palavras. A gente vai usar aquela habilidade lá atrás do mindfulness de observação, para observar nossos clientes, para observar como eles estão se comportando, o que que eles estão falando. A gente não vai julgar, a gente vai apenas ouvir e observar, sem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Quando você está ministrando um treino de habilidades, quando você está ministrando uma sessão de terapia DBT, e eu acredito que toda sessão de terapia, você precisa estar presente ali. Você não pode estar ali pensando em alguma outra questão particular. Você precisa estar ali genuinamente, integralmente para os seus clientes. Então, no primeiro nível é ouvir e observar os seus pacientes. Segundo nível é repetir o que eles estão falando para você. Repercuta com exatidão os sentimentos, pensamentos, pressupostos e comportamentos dos seus clientes. Então, é para a gente repetir o que a gente ouviu, para a gente conseguir assegurar que a gente entendeu direito o que essa pessoa está tentando falar para a gente, o sentimento dessa pessoa. A gente, nesse momento, não vai usar linguagem ou tom de voz julgador. A gente vai simplesmente repetir. Ah, fulano, então você quer dizer que você se sente mal quando você acorda de manhã e a sua entra na cozinha e sua mãe nem percebe que você acordou? Você quer dizer que isso te deixa muito triste quando sua mãe não corresponde ao seu bom dia? Eu imagino. Isso deve ser muito frustrante. Então repita, porque pode estar errado. A gente pode entender errado, a gente pode entender contradições aí. Isso a gente vai confirmar no nosso segundo nível de validação. Terceiro nível de validação. É... A gente vai ficar sensível ao que não está sendo dito pelo outro. Atenção nas expressões faciais, linguagem corporal, no que está acontecendo, no que a gente já sabe sobre aquele cliente. Então, o cliente está ali no treino de habilidades, a gente está ouvindo, observando ele, a gente pode repetir o que ele falou para a gente, mas a gente não pode esquecer que ele tem um contexto, o que a gente já sabe sobre aquela pessoa. Mostre e compreender em palavras o não dito dele. Certifique que você entendeu. Então, muitas vezes, nossos clientes verbalizam por gestos, por expressões que não necessariamente são verbais. E a gente pode tornar verbais essas expressões. Bom, o comportamento é válido em termos de suas causas. Então, todo comportamento, para ele ocorrer, ele tem que ter acontecido alguma coisa, né? Um motivo pelo qual ele ocorreu. E é isso que a gente vai contar para o nosso cliente, que muitas vezes ele se comporta porque o comportamento é uma soma de causas, de eventos que ocorreram ao longo do tempo. Não é só aquilo. Então, a gente pode validar os comportamentos, mostrando para os nossos clientes que eles são consequências de eventos passados da nossa vida. Bom, eu acredito que o nível 4 e o nível 5 eles se complementam muito. Vou mostrar o nível 5 que aí eu dou um exemplo dos dois juntos. Então, nível 4 mostrar para o cliente, mostrar para o nosso paciente que o comportamento dele
é válido porque ele tem causas pelo quais, motivos pelo quais ele ocorreu. Ele não ocorreu simplesmente do nada. A gente não se sente triste, a gente não se sente vazio por conta de nada. Então, os treinadores validam os termos dos contextos atuais do funcionamento do cliente. Então, observe de que forma as emoções, os pensamentos ou ações dos pacientes são respostas válidas, porque se encaixam com os fatos atuais. Então, respostas válidas porque se encaixam com os fatos atuais. Ou são compreensíveis porque compõem uma resposta lógica perante os fatos presentes. Olha, olha como o nível 4 e o nível 5 eles se complementam muito bem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No nível 4, o que que a gente aprendeu? Que os comportamentos dos nossos clientes, eles são causados porque eles são consequências de eventos que ocorrem ao longo do tempo. Então, a gente mostra para os clientes que muitas vezes eles não se comportam do jeito que eles se comportam porque eles querem. A gente pode mostrar para eles que eles se comportam desse modo porque foi aprendido. Porque muitas vezes eles tiveram modelos de pais, de mães que foram super invalidantes e que eles não sabem se comportar de outra maneira. E aí a gente valida. Então, a gente contar para o cliente que, meu, você não conseguiu dizer não para um companheiro amoroso, não porque você é inútil, porque você é desprezável, mas porque você não aprendeu a dizer não. Porque ninguém te ensinou. Na sua casa, muitas vezes, sua mãe não olhava para você. Você não tinha voz. Isso é causa do comportamento atual. Então, o seu cliente que ele está tentando aprender a dizer não, tem um motivo. E a gente mostrar esse motivo é uma forma de validação. Outra coisa é a gente colocar esse comportamento, e aqui no nosso exemplo é o comportamento de não conseguir dizer não, contextualizado nos fatos. Por exemplo, esse cliente nosso, né, que não teve bons exemplos de dizer não, de colocar limite, a gente pode dizer para ele que, meu, que ele está num processo de aprendizagem, que ele não teve modelos, mas que em outros contextos ele já colocou limites, como por exemplo no chefe, mas que nos fatos atuais, que como por exemplo num relacionamento amoroso, que ele não sabe, porque ele ainda não passou por isso. Então, nesse contexto atual, e contar isso para ele é uma forma de validar. É uma forma de ele entender que ele ainda não sabe fazer isso, que tá tudo bem. E que a gente pode ir para o outro polo, né? O polo da mudança. Lembra? Validação e mudança. A gente tem mais um nível aqui no polo da validação até a gente chegar na mudança, que é a autenticidade radical dos treinadores de habilidade. Lá, durante o treino de habilidades, vocês como líderes e co-líderes, ou até mesmo em terapia individual, a gente precisa ser a gente mesmo. Não precisa ter um nível hierárquico. Ali a gente não é dono do saber, a gente não é um terapeuta, não, a gente está despido de qualquer tipo de título, de qualquer tipo de hierarquia. Ninguém lá é inferior ou superior. Porque se a gente agir com a hierarquia, que a gente agir com arrogância, ou a gente até fragilizar demais o nosso cliente, eles vão perceber. E aí eles não mudam. Porque eles precisam compreender que a gente estão ali juntos, juntos para tornar a vida deles melhor, junto para tornar a vida dele uma vida que vale a pena ser vivida. E esses 6 níveis, né, de validação,
que a gente, como terapeuta, aprende para conseguir colocar toda a teoria em prática, os nossos clientes, eles também aprendem no módulo de efetividade interpessoal. Então, no módulo, será que eu consigo escrever aqui, ó? Módulo de efetividade interpessoal, também é passado para os clientes esses 6 níveis de validação. No Give, na habilidade Give, no E, olha, no V, né? Desculpa. No V, que a gente expande o V, a gente expande a forma de validação. Então, esses 6 passos também tem no treino de habilidades para os clientes DBT, na forma de validar, deles aprenderem a validar o outro. Não só a gente tem que aprender a validar eles, mas eles também aprendem a como validar o outro, como ser uma pessoa validável, validante, desculpa. Então, no módulo de efetividade interpessoal, na habilidade Give, na expansão do V, expandindo o V. Bom, pessoal, agora, deixa eu mudar aqui de novo para marca-texto. A gente vai ver as estratégias centrais de solução de problema, que a gente agora está mudando para o polo da mudança. Beleza. O primeiro são 3 tópicos dentro de solução de problemas. Na validação eram 6. Na solução de problemas são 3. O último tem 2 subtópicos. O primeiro deles são procedimentos de manejo de contingência. O que é isso? A gente tem que tornar nossos clientes conscientes dos padrões comportamentais deles, para a gente conseguir alterá-los, visando aumentar ou manter os desejados e diminuir os indesejados. Sim, pessoal, a gente não necessariamente precisa falar para os nossos clientes sobre esses nomes técnicos, reforço natural, modelagem, extinção, punição. A gente não precisa falar nesses termos, mas a gente precisa entender que dentro de cada habilidade de solução de problemas, uma dessas contingências estão por trás, regindo a técnica comportamental. Então, na solução de problemas, que é a efetividade interpessoal e é, habilidades de regulação emocional. Ai, gente, o que eu fiz aqui? Bom, queria voltar para esse slide aqui. Espero que não tenha dado pau na gravação. Bom, o que a gente precisa entender? Que dentro das habilidades de mudança, dentro do módulo das habilidades de mudança, regulação emocional e efetividade interpessoal, é, elas são regidas por contingências ou de reforço positivo, ou de reforço natural, ou de modelagem, ou de extinção, ou de punição. A gente não precisa falar nesses termos para os nossos clientes, mas a gente precisa entender a lógica de cada habilidade. Vou dar um exemplo para vocês deixa eu colocar grandão aqui de novo. Espero que não tenha afetado a gravação. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de reforço positivo, né? Então, é um estímulo que aumenta a frequência da resposta. Lá, a gente tem várias listas para melhorar o momento, que os nossos clientes eles podem usar para melhorar um comportamento
que eles querem melhorar a qualidade de vida deles. A gente pode descobrir o que é naturalmente reforçador para o nosso cliente, que não necessariamente ele precisou aprender que é reforçador. Modelagem tem vários procedimentos de aproximações sucessivas, como estava dando exemplo ali atrás da habilidade Give, né? É um passo a passo, é um procedimento de aproximação. Extinção e punição também. O que que a gente pode tirar, né? Nossos clientes eles precisam ficar conscientes dos padrões, dos processos comportamentais que os, que os comportamentos deles são regidos. Bom, outra, outra estratégia de resolução de problemas é que a terapia DBT, ela usa, sim, é, ela não a terapia DBT, ela pode ser combinada com procedimentos baseados em exposição. Então, por exemplo, muitas vezes, muitos clientes que são diagnosticados com transtorno de personalidade borderline passaram por traumas e podem ser também diagnosticados com TEPT. E com o diagnóstico de TEPT, muitas vezes eles são indicados a fazer terapia de exposição. Claro, um cliente que está indo para uma terapia de exposição não pode estar com ideação suicida. Então, se um cliente nosso não está com ideação suicida, está estável, tem um trauma, tem um diagnóstico de TEPT, vai passar por um procedimento de exposição, ele pode ser combinado com uma terapia DBT. Ele pode ser combinado com um treino de habilidades. Ele pode ser combinado com uma terapia individual. Mas a exposição, o procedimento de exposição, ele não é utilizado na terapia DBT como técnica. Então, ele não é utilizado no treinamento de habilidades DBT. Mas um cliente que precisa passar por uma terapia de exposição, pode ser muito bem quisto por tratamento, pode ter resultados ótimos, porque a terapia DBT, né, as habilidades, vão ajudar esses clientes a lidar com os impulsos que podem ter sido gatilho derivado de uma terapia de exposição. Então, assim, fazer essa combinação pode ser muito bom para a melhora do cliente. Não há contraindicações caso esse cliente ele precisa estar estável. A única coisa não é bastante, né, pessoal? Esse cliente precisa estar estável e ele precisa estar sem ideação suicida. Beleza. Agora vamos para o nossa última estratégia de resolução de problemas. Essa estratégia são procedimentos de modificação cognitiva, tá? A modificação cognitiva, ela é dividida em dois: a reestruturação cognitiva e a clarificação das contingências. Beleza. Como a gente vai ver primeiro a reestruturação cognitiva. Primeira coisa, o que é reestruturação cognitiva? É a gente ensinar o cliente a fazer caminhos diferentes para chegar no mesmo tipo de comportamento, no mesmo tipo de consequência. Então, muitas vezes, nossos clientes, eles conseguem, por exemplo, atenção, afeto de um modo torto. Então, muitas vezes, eles podem querer estar com saudade dos pais ou estar com saudade do namorado, ao invés de conseguir verificar os fatos, descrever, agir em mindfulness, nossos clientes muitas vezes eles agem ameaçando, eles agem agressivo, eles agem afastando essas pessoas da gente. E as pessoas até
podem dar o carinho, a atenção, o afeto, só que não de uma forma funcional. Então, vamos lá. Existem habilidades que vão fazer com que os clientes aprendam modos que geram menos sofrimento para eles, de conseguir o comportamento desejado. Por exemplo, verificação dos fatos é uma habilidade que a gente consegue aprender a trilhar outros caminhos e verificar se o nosso comportamento, se o nosso sentimento é condigente ao fato que está sendo tratado, ao fato que está acontecendo. Modificar pressupostos, crenças, tem várias fichas para os nossos clientes refutarem. Então, refutarem crenças, refutarem sentimentos, para ir reestruturando o caminho. Mindfulness, a gente aprende a descrever, a adotar uma postura não julgadora. Tudo isso para a gente ir se reestruturando. Vamos pegar meu exemplo? Vamos pegar o exemplo daquele cliente que que ameaça os pais para conseguir amor, carinho, atenção, que é agressivo, que atira as coisas. Os pais vão dar atenção? Vão. Eles vão dar aquela atenção brigando, eles vão dar aquela atenção com raiva, mas vão dar atenção. É a atenção que o nosso cliente quer? Não. O que o nosso cliente quer, aqui no nosso exemplo, é aquela atenção de abraço, é aquela atenção de pegar, assistir alguma coisa junto, aquela atenção com qualidade. Todas essas habilidades vão ensinar os nossos clientes a reestruturar esses caminhos para conseguir, através das habilidades, trilhar esse caminho de sentar e descrever, por exemplo, pai, mãe, estou me sentindo muito carente, estou me sentindo muito sozinha. Vamos assistir o Netflix junto? Você teria hoje 20 minutos para passar comigo? Estou me sentindo muito sozinha. Ao invés de gritar, ter expressões de xingamento, que vai conseguir atenção, mas não é a atenção de qualidade que a gente quer. Agora a gente vai para a clarificação de contingência. Nisso, a gente vai conseguir ajudar nossos pacientes a entender que os comportamentos deles, que as contingências, então são vividas na nossa vida. Como assim? Se eu xingar a minha mãe, então eu vou receber expressões de ódio, de rancor, de mágoa dela. E é isso, é causa e consequência. A gente vai ensinar muitas vezes para os nossos clientes quais são as consequências que a gente quer para a nossa vida. Se então, se eu fizer tal coisa, então eu vou ter como consequência do meu comportamento raiva, rancor, amargura. É isso que eu quero? Não. Então, será que se eu usar uma habilidade de descrição, se eu usar uma habilidade até de tolerância ao mal-estar para conseguir me regular, para assim usar uma habilidade de mudança, eu vou conseguir atingir o meu objetivo? Eu vou conseguir aprender? Eu vou conseguir ser efetivo? Bom, pessoal, a gente viu então as 3 estratégias de resolução de problema. E assim a gente vai finalizando a nossa aula. Nessa aula, então, a gente aprendeu um pouco sobre a filosofia dialética, que a filosofia dialética, ela fala sobre validação e sobre mudança, sobre não polarizar. E uma das formas que a NBT trouxe para a gente ensinando os nossos clientes
sobre validação e mudança. Tudo que eu falei nessa aula tá aqui baseado. Essa é a minha referência. Não vai ter lista de referência, porque só foi essa referência que eu usei. O livro vermelho, o manual de terapia comportamental dialética do terapeuta. Eu diria que esse e o parzinho dele, o livro branco, são os principais livros da terapia DBT. Pessoal, se aconteceu alguma dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa, pode me mandar um e-mail. Espero que tenha dado tudo certo. Espero que vocês tenham aprendido as técnicas de validação e as técnicas de resolução de problema. A gente vai ter mais aulas juntos. Qualquer coisa pode me mandar um e-mail. Meu e-mail está aqui em cima. Eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo. Espero que todos tenham gostado da minha aula. Tchau, até mais. Manter.